Olá, pessoal. Então, agora estamos no nosso 13º vídeo sobre nossas reflexões no Evangelho de Mateus. Em Mateus 5:9, o verso nos diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mais uma bem-aventurança que Jesus nos fala, que é quando a pessoa é aquele pacificador. O que seria? É trabalhar ativamente pela paz, buscando reconciliação e harmonia em nossos relacionamentos e na sociedade. E isso reflete o caráter de Deus e nos identifica como seus filhos. Quando você conhece a Deus, quando você teve uma experiência realmente de entrega, de conversão, de transformação interna por parte de Deus, automaticamente você passa a ser uma pessoa pacificadora, porque você começa a ver a importância de buscar a harmonia nas suas relações. Quantas pessoas a gente vê que não tem nada de pacificação? Elas se desentendem com as pessoas, com familiares, com colegas de profissão, com pessoas na rua, às vezes que nem conhecem, aquelas pessoas que estão sempre metidas em alguma confusão, em alguma fofoca, em alguma desarmonia. Se vê que tem problema, desentendimentos, em vez dela tentar acalmar aquilo e pacificar, não, ela fomenta para que aquilo piore. E isso é muito da natureza do ser humano. Agora, quando Deus começa a transformar a sua vida, as suas ações, você automaticamente começa a buscar essa pacificação. Por quê? Porque, primeiramente, você foi pacificado, a sua alma foi pacificada. Sem Deus, muitas vezes, a nossa aflição é muito grande, nós não temos paz. E quando você não tem paz, você não pode promover a paz. Só promove a paz quem está pacificado, quem está com a alma serena, quem está em paz com Deus, em paz consigo mesmo. Aí automaticamente você fica em paz com as pessoas, com as realidades que estão em torno de você. Então, quando você, na medida que vai caminhando com Deus, vai se pacificando e busca a paz e a harmonia em volta de você, você começa a ser identificado como um filho de Deus. Porque de maneira natural, a maioria das pessoas não faz isso. Por quê? Porque a nossa natureza egoísta quer sempre ter vantagens. E mesmo que isso crie muitas vezes desarmonia, nós vamos em frente querendo ter a nossa parte, independente do problema que aconteça. Quando você é um pacificador, você tenta reconciliar, você tenta ver de que maneira a maioria vai ganhar, vai poder tirar os seus benefícios. E aí você começa a ver, ó, essa pessoa é uma pessoa diferente. Por quê? Porque eu vejo paz nela, ela reflete, ela vaza essa tranquilidade. Por quê? Porque você já teve o seu coração, a sua alma pacificada pela graça de Deus, pela certeza que você é um filho dele. E automaticamente você começa a promover isso, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua família, seja nas suas relações de amizade, de conhecimento, seja você chegar num lugar onde você não sabe nada, não conhece ninguém, de repente ali explode uma confusão, uma briga, um problema. O que que você vai? A primeira coisa que passa na sua cabeça é tentar acalmar aquilo ali e pacificar e tentar levar as pessoas a enxergarem uma solução e buscarem uma harmonização para aquela situação de conflito que está havendo. Claro, a gente sabe que nós não vivemos num mundo perfeito. A gente sabe. A gente sabe que muitas vezes nós temos prejuízos, temos conflitos, temos problemas. Muitas vezes eles são solucionáveis, outras vezes não.
Não, muitas vezes não dá para você estar em paz com absolutamente todos. Isso a gente sabe disso, né? Nós não podemos também ser aquelas pessoas inocentes, que a gente vive num mundo perfeito. Não, não é assim. Mas sempre que possível, né, dentro de uma realidade, a gente precisa sempre buscar essa pacificação. Isso não quer dizer que você não pode ir atrás dos seus direitos, que você não pode ter aquilo que você pode ter por direito. Agora, o que nós estamos falando é que você não precisa estar sempre em conflito, sempre promovendo conflitos e problemas e discussão. Você tem que tentar chegar numa solução de preferência pacífica. Você pode ir atrás dos seus direitos, sim, seja no diálogo, ou até em alguns momentos, quando a situação é mais séria, pelas vias da própria justiça, né? Mas você pode também buscar a orientação de Deus, buscar a solução juntamente com Deus, em oração, em aguardar também o que Deus vai fazer e como que Ele vai trabalhar situações, Deus falando com você, né, colocando paz ou não, colocando é, trechos da palavra de Deus na sua mente, no seu coração, te dando uma direção, mas de qualquer maneira, o ideal, e na medida que você caminha com Deus, a tendência é o seu coração ir sendo pacificado e você ser um promotor da mesma, ok? Então, reflita sobre isso, busque isso. Isso serve para mim, isso serve para você, porque todos nós precisamos melhorar sempre nessas áreas, não adianta. Hoje nós vivemos um mundo aí de guerra, né? Nós estamos em junho de 2025 e as notícias são de guerra no Oriente Médio, uma desarmonia ali, outra aqui, e nós precisamos de quê? De pacificação para ver se isso é, começa a se acalmar, para que vidas não sejam perdidas, países não sejam destruídos. De qualquer maneira, se a guerra se espalha, o mundo acaba sendo prejudicado economicamente e de tantas outras maneiras. Então, na verdade, o ideal é a pacificação de tudo isso. E também a gente sabe que existem conflitos de várias maneiras, em vários lugares, em setores e áreas diferentes da nossa vida. Então, a gente tem que ir, na medida que nos aproximamos de Deus, buscar essas bem-aventuranças, que, como eu tenho falado aqui nos vídeos anteriores, são processos, é uma caminhada que, na medida que você vai amadurecendo, tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida cronológica, né, na sua vida humana, a tendência é que essas questões todas vão se solidificando e vão ficando cada vez mais fortes dentro de você, né? Então a gente tem sempre que lembrar que são processos que Deus vai trabalhando na nossa vida, no nosso coração, para que a gente vá se aproximando dele. Claro, muitas vezes erramos, muitas vezes não conseguimos, mas no dia seguinte temos que voltar a buscar todas essas coisas. O objetivo tem que ser sempre a proximidade de Deus e deixar o caráter de Cristo ser construído em cada um de nós, ok? Nos vemos então no próximo vídeo. Eu espero que essas reflexões estejam te ajudando, te dando aí uma direção para você pensar, para você fazer uma análise aí da sua vida, do seu coração e principalmente buscar conhecer muito mais a Deus, ok? Porque esse é o maior desejo dele, é ser conhecido e poder guardá-lo e abençoá-lo, ok? Então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá.